A paz para todos. Vamos ver o que está registrado aqui no texto sagrado em Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 2. Eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, vamos meditar numa mensagem que tem por tema sem aparência. E as bênçãos que Deus prometeu para Abraão, elas não tinham nenhuma aparência. Quando Deus pediu para Abraão sair ali da sua parentela, para ir para uma terra distante, que ele iria mostrar a Abraão, isso não tinha aparência. Isso, aos olhos humanos, não fazia sentido. Só que Abraão ele foi porque ele estava com fé, olhando para as promessas de Deus, não com os olhos físicos ou baseado no seu intelecto, mas baseado naquilo que Deus estava falando para ele. E mesmo Abraão, sendo considerado o pai da fé, em algumas vezes ele teve seus momentos de fraqueza. Como o texto mostra, que chegou um certo momento que Abraão e Sara, eles riram da promessa de Deus. Aquilo que diz o apóstolo Tiago, que a fé sem a obra é morta. O que é fé? É quando estamos fazendo aquilo que Deus está nos mandando fazer. Então isto é obra. E quando aparece esta obra de fazer aquilo que Deus está nos mandando, aí automaticamente passa a ser uma fé viva. Isto é, fé é somente quando estamos em comunhão com o Senhor Deus. Olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas de Deus, simplesmente com os olhos físicos, não vamos enxergar nenhuma possibilidade, não vamos enxergar nenhuma aparência. Isso realmente o texto sagrado, ele já nos ensina isso para nós. Isaías, no capítulo 53 e o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então o texto é bem claro, texto messiânico, falando de Jesus. E realmente quando Jesus veio ao mundo, as grandes autoridades, os reis da época, realmente não via, não enxergava nenhuma beleza e nenhuma formosura em Jesus, isto é, em nenhum aspecto. E também as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, as pessoas também na sua totalidade não enxergava nenhuma beleza e nenhuma formosura em Jesus, de realmente olhar para Jesus e enxergar que ali estava o ungido de Deus, o Filho de Deus, e que a mensagem que ele estava pregando era a mensagem do próprio Deus. As pessoas na sua totalidade não conseguiam enxergar isso. Por quê? Olhava para Jesus com os olhos físicos e realmente não conseguia ver nada mais do que um homem, cabelo longo e barba longa. E é o que está também registrado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 27, o versículo 28, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então o texto aqui é bem claro, que Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir. Também escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Então o texto já nos mostra de uma forma bem clara. Compreender a palavra de Deus somente com o intelecto humano, isso torna impossível. Enxergar riquezas na palavra de Deus, baseada na nossa sabedoria,
isso torna-se impossível. Né? Muitas pessoas, né, que são formadas em arqueologia, formada em teologia, formada no grego, formada no hebraico, são doutores, mas simplesmente como uma profissão, mas não conseguem enxergar nenhuma formosura nos textos sagrados com relação às promessas de vida eterna, porque isso realmente foge do alcance dos seres humanos na sua forma natural. É necessário termos fé. E aquilo que diz o apóstolo Tiago, que a fé sem a obra é morta. Então, fé é acreditar, é ter esperança. E quando tem esperança, de uma forma automática aparecem as obras. E quais são as obras? É fazer aquilo que a palavra de Deus nos está ensinando para cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16. Aqui diz assim: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seria, para enxergar aparência em Cristo, para enxergar aparência nas promessas de Deus, na Bíblia Sagrada, é necessário termos a mente de Cristo, porque do contrário, não vamos conseguir enxergar nenhum tipo de aparência. E veja bem, amados irmãos, este sempre foi o conselho de Deus para o seu povo. Mesmo tendo esse título de povo de Deus, mas Deus sempre aconselhou para nunca ficar baseado naquilo que eles estavam enxergando com os olhos físicos. Porque com os olhos físicos realmente iria enxergar só o exterior. Em 1 Samuel, ali no capítulo 16, quando Deus mandou Samuel para ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos para rei. E Deus já orientou ali a Samuel que ele não olhasse simplesmente na estatura, na aparência externa. E o conselho foi esse, porque Deus, ele não vê só o externo, mas Deus vê o interno, Deus vê o coração. E quando Samuel chega lá, fala com Jessé, Jessé apresenta ali os seus filhos e todos passaram perante Samuel. E não foi aprovado nenhum. Samuel olha para Jessé e fala: são só esses? Aí Jessé fala: olha, tem um, né, que é bem jovem, está apacentando as ovelhas no campo. Samuel manda que chama este. E este vem, que é Davi, e quando Davi chega, ali Deus confirma: é esse. E Samuel, ele ungiu a Davi como rei. E dali para frente, o Espírito Santo de Deus realmente passou a ser sobre a vida de Davi. Mas Davi não tinha aparência quanto aos seus irmãos. E foi o que Deus escolheu. Então, palavra de Deus, palavra pura, palavra verdadeira. Não existe propaganda na palavra de Deus. Não existe fantasia na palavra de Deus para fazer com que as pessoas acreditam. Antes de Jesus e também nos dias de Jesus, isso era uma cultura do povo hebreu. Mulheres não serviam para ser testemunha. E quem foi as primeiras pessoas a ir até o sepulcro? Foram as mulheres. E quando elas contaram, nem os apóstolos, eles acreditaram. Porque mulheres não servia para ser testemunha. Isso prova o quê? Palavra de Deus, palavra verdadeira. Na palavra de Deus nunca existiu fantasia. Mostra a realidade, independentemente da cultura, independentemente daquilo que a pessoa acredita.
mas aparece a realidade. E do outro lado, nós podemos observar, né, o ouro na natureza. Pessoas que não é do ramo, não é da área, vai ver ali uma pedra de ouro e não vai conhecer, porque não existe nenhuma aparência, a não ser que a pessoa realmente é do ramo, né, já tem o conhecimento para ali analisar e chegar à conclusão que é uma pedra valiosa. Do contrário, uma pessoa que não está no ramo realmente não vai conhecer. E assim também é com relação à palavra de Deus. Para olharmos para a palavra de Deus e enxergar nesta palavra riqueza, é necessário termos fé. O que é fé? É quando aparecem as obras. E a obra realmente é quando estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina para cada um de nós. Outro texto muito importante, e muitas vezes olhamos de uma forma leviana, é que está registrado em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 11, que diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o texto mostra de uma forma bem clara: guarda o que tens, ou seja, a pessoa já tem, para que ninguém tome a tua coroa. Dificilmente é um cristão. Ele valoriza, ou ele consegue enxergar esta riqueza incalculável que já tem. E se alguém falar para um amigo, ou falar para as pessoas: olha, eu sou a pessoa mais rica deste mundo, ou eu faço parte das pessoas mais ricas deste mundo. Mas por que assim? E mostrar esse texto em Apocalipse 3:11. Esta vai ser a realidade. Muitas pessoas vão rir. E mesmo a pessoa tendo título de cristão, vai rir. Por quê? Não consegue enxergar o valor desta promessa que Deus prometeu para todos, para aqueles que já fizeram uma aliança com Cristo. O texto é bem claro: guarda o que tens, ou seja, você não vai ter, você já tem. Você não vai ser a pessoa rica, você já é a pessoa rica. E para aqueles que ainda não fizeram aliança com Cristo, a partir do momento que fazer aliança, já passa a ter esta grande e incalculável riqueza. Só que isso realmente dificilmente vamos conseguir, ou em outras palavras, é impossível enxergar com os olhos físicos. Então realmente é necessário olharmos para a palavra de Deus com os olhos da fé, para enxergar a riqueza que nós temos, que já foi garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança, para que todos nós possamos continuarmos com essa plena certeza que nós somos as pessoas mais ricas, porque temos uma coroa, a coroa da justiça, que é a vida eterna que Cristo tem garantido para todos nós. Amém. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz.